Ives, está sem microfone, viu, Ives? Daqui a 5 segundos a gente vai entrar, tá? Zé, eu acho que agora é subir um pouquinho a tela, Zé. Tu baixou um pouquinho demais. Sobe só uma besteirinha. Aí, tá ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Vamos lá. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Boa tarde aos nossos convidados. Me chamo Rodrigo Vasconcelos, sou empresário aí do setor de TIC há 15 anos e tenho a satisfação de estar presidindo a SESC Pernambuco neste momento tão importante da sua história. Afinal de contas, são exatos 40 anos de muito esforço, de muita dedicação e de trabalho coletivo. A proposta deste encontro, gente, e das gravações que faremos no decorrer deste mês de setembro, que é um mês comemorativo, visa a história da nossa SESC, né, da SESC Pernambuco. A princípio, havíamos programado um evento de forma tradicional, presencial, mas devido aí às circunstâncias atuais não foi possível. No entanto, como assesprianos que somos, não desistimos do nosso propósito. Então, pelo contrário, aproveitamos essa dificuldade, transformamos ela em oportunidade de reunir todos esses atores dessa linda história, oportunidade aí de recuperar a memória, registrando um acervo e deixando esse acervo dessa instituição aí magnífica para as gerações futuras. Como é que será a dinâmica desse nosso evento? Pois bem, faremos uma homenagem, logo agora no início, para Roberto Monteiro, em memória. Na sequência, nossa conversa vai começar com Zé Cláudio, que é um pioneiro, primeiro presidente da SESC Pernambuco. Seguiremos conversando com cada um dos ex-presidentes aqui presentes e fecharemos com a palavra de Ítalo Nogueira, que foi meu antecessor e hoje está à frente da Federação ASESP, né? Ítalo vai nos contar como foi que um presidente da SESC Pernambuco acabou conquistando esse protagonismo aí nacional. Então vamos lá, vamos à apresentação dos nossos convidados, que eu tenho a honra de chamar aí o nome de cada um. Edmundo Godoy, Gerino Xavier, Herman Braga, Ítalo Nogueira, João Luiz, José Cláudio, Joaquim Costa, Merval Jurema, Ricardo Figueiras, Ives Nogueira e nosso convidado Gustavo Monteiro, filho do nosso homenageado Roberto Monteiro, em memória. Sejam muito bem-vindos. Uma grande honra tê-los aqui conosco neste momento, numa data tão importante para todos. Dando sequência, amigos, faremos nesse momento uma homenagem a Roberto Monteiro, que também foi ex-presidente da SESC Pernambuco. Infelizmente, eu não tive a honra de conhecê-lo, mas que sempre escuto dos que foram seus contemporâneos, especialmente do nosso vice-presidente de articulação, Ismar Kaufmann, que sempre nos fala nas reuniões, no nosso encontro, né, do desprendimento de Roberto, da forma que ele se dedicava aos interesses coletivos, sempre dando atenção a todos. E por isso, e para representar a Roberto, a gente está convidando o seu filho Gustavo Monteiro, que também, por coincidência, eu pude conhecer justamente dentro da SESC Pernambuco. Eu me lembro como se fosse hoje, numa reunião na gestão de Ives, acho que entre 2009 e 2010, né, Gustavo? O Ives nos convidou a participar e até criou, foi eu, você, Gustavo, e Laís Xavier, filha de Gerino. Lembro como se fosse hoje, Ives disse, vamos criar uma diretoria, a gente precisa ter uma diretoria de startup, de inovação, para que a gente possa engajar esses novos empreendedores, né? Trazer esses empreendedores, preparar novas lideranças, e aqui estamos nós, né? É um momento muito importante, estou muito feliz, Gustavo, de ter você aqui, de fazer essa homenagem, de ter todos esses ex-presidentes aqui conosco, um momento realmente muito importante para a gente. Então, antes de me passar a palavra, Gustavo, eu gostaria de convidar José Cláudio, nosso pioneiro de toda essa jornada aí, para que ele possa falar umas palavras de homenagem a Roberto. Zé Cláudio, por favor. Pode destravar o microfone, Zé.
Ok, acho que agora destravou, né? Isso. Rapaz, a minha lembrança de Roberto é importante no seguinte ponto. A gente, como toda atividade associativista, você tem momentos de alta e momentos de baixa. Momentos de dificuldade na condução da entidade e momentos de alta. Tem uma particularidade que eu acho que é importante lembrar, é que todos nós que temos sido dirigentes e presidentes e diretores e tal dessas entidades, temos feito tudo isso pro bono, né? Ninguém ganha nada com isso. Pelo contrário, as horas de trabalho que a gente dedica a essas entidades são horas que a gente está perdendo e dá nas nossas empresas. Então, eu acho que é uma atitude assim, grandiosa você fazer isso aí em prol da coletividade. E Roberto, quando foi eleito presidente da Sespro, ele tinha uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte, né? E Roberto entrou numa hora em que a associação estava muito fragilizada, né? Muito anêmica, muitas dificuldades em arrastar o pessoal e tal. E Roberto, então, levantou alguns bordões, vamos dizer, que ele achava que ele usava para mobilizar as pessoas, né? Ou somos ou não somos, né? Somos uma entidade ou não somos uma entidade, né? Somos ou não somos. Outra coisa, ele tinha formação militar. E ele dizia, eu tenho horas que eu me sinto general que não tem soldado nenhum. Então, ele terminou com esse negócio remobilizando todo mundo, colocando todo mundo de novo na mesa para discutir, né? Foram momentos assim de muita intensidade de atividade voltada para o setor público, né? Que a gente tinha procurava uma participação maior nas compras governamentais e tal. E Roberto teve uma ação muito forte nesse sentido. Então, ele ressignificou a associação, a Sespro ganhou novo significado com ele e ganhou um símbolo, ganhou um ícone, né? Que foi Roberto. Infelizmente, já nessa época, ele começou a ter os sintomas de uma doença muito séria, né? E que finalmente o levou de forma antecipada. Levou muito cedo, né? Mas ele deixou com a gente essa memória do ânimo. Então, nessa época, nós estávamos também no processo de construção do ITBC, né? Que hoje é a nossa sede, a sede das nossas entidades, é o ponto de encontro dos empresários. E aí a gente decidiu, eu fiz essa sugestão, que foi acatada por unanimidade por todo mundo, de que o nome dele fosse o nome do nosso auditório, justamente ali onde a gente se reúne, onde são tomadas decisões, né? Que passou a ser um ponto simbólico do encontro dos empresários de TI de Pernambuco. Já na época, ainda, inclusive com o Roberto, a gente falava de dois aspectos importantes que aquele tinha, né? Tinha o aspecto do corpo, né, do ITBC, que era o prédio, que eram as coisas físicas, e tinha o espírito do ITBC. O espírito que era justamente esse espírito de mobilização, de reunir os empresários para discutir seus assuntos, para a gente ter uma voz na sociedade que fosse autorizada, que fosse entendida, que fosse forte. E então, por isso, a gente decidiu botar o nome de Roberto como o nome do auditório, exatamente como um simbolismo disso aí, que Roberto Monteiro nos deixou, né? Da força da ação coletiva, de que nós somos porque somos, né? Somos aqueles que falam em nome de um setor econômico que é fundamental para a sociedade, que é um setor econômico portador do futuro, né? Nós somos um grupo que vive conduz as coisas em direção ao futuro, não praticamos nenhuma atividade superada ou antiga, coisa nenhuma. A gente está sempre puxando, né, no sentido da inovação e no sentido de tracionar para acompanhar a tecnologia. E isso, Roberto, para mim, era foi um ícone disso aí. E por isso a gente batizou, eu acho que é uma coisa de que a gente pode se orgulhar, é de que casou muito bem o espírito de Roberto com o espírito daquele local onde a gente tantas vezes já se reuniu, que voltará em breve a se reunir novamente, que é o auditório do ITBC. E aí, Gustavo, também um abraço, meu amigo também, filho de Roberto, né? Algo que eu gostaria de deixar aqui da minha lembrança de Roberto como um líder que puxou a coisa na hora que estava se balançando e tal, ele soube juntar
as pontas e puxar para frente isso aí. A gente chegar onde chegou. Muito bom, Zé. Obrigado, Zé. Muito bom. Gustavo, fica à vontade, amigo. A palavra é sua. Obrigado aí, Zé. Eu estava conversando ontem com o Rodrigo e eu me dei conta que no primeiro mandato do meu pai, em 94, eu tinha 9 anos. Então, boa parte de vocês me viu garoto, né? Hoje estou com um pouco de cabelo branco já aqui. Estou com 34 anos já. Você é um menino. E é legal essa história porque você falou, né, eu lembro muito do meu pai falando assim, comandante sem comandado, né? Ele brincava muito com isso. E ele era muito entusiasta mesmo da missão, né, desse trabalho associativo e de lutar mesmo, né, pelos ideais da entidade, né? A SESP ainda era pequena e isso acho que se confundia muito com a disponibilidade dele até para a família, assim, do dia a dia, né? A dedicação dele se confundia muito com a disponibilidade. Eu acho que por isso eu participei de tantos encontros, de tantas reuniões e de tantos eventos aí a reboque, né? Ele me dizia que eu era o assessor dele ali na brincadeira, o segurança, mas você acaba participando disso. E eu lembro que acho que o Ernesto Rabercorn, né, era o presidente da SEC Nacional quando meu pai faleceu, e ele mandou um telegrama que ele agradecia a família pelo tempo emprestado que a gente deu do meu pai à associação, sabe? Eu achei muito legal isso, porque com certeza é uma coisa que ele se orgulharia, sabe? De ter dividido esse tempo, assim, né? Porque ele realmente tinha essa missão, ele tinha essa dedicação, né, pelo trabalho associativo e uma qualidade, assim, que eu acho fantástica e era muito marcante nele, de mobilizar as pessoas, né? Mobilizar as empresas sem desistir, né? Ele foi muito muito sólido, né, nessa tentativa de deixar o setor mais forte, né? E, graças a Deus, o negócio e os outros presidentes que vieram também, claro, floresceu e se estabilizou, né? E hoje a gente tem um setor mais forte, tem um porto digital mais forte. O Recife não saiu do mapa, né, da inovação, pelo contrário, né, vem cada vez mais se firmando e eu, sinceramente, assim, só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Muito obrigado mesmo, assim, por ter lembrado, né, não só do meu pai, mas me dar a possibilidade de falar um pouco dele, assim, depois de tanto tempo. É uma satisfação enorme, assim, um prazer gigante vê-lo de novo e mesmo à distância, estar em contato com vocês aí. Gustavo, muito obrigado. A honra é toda nossa tê-lo aqui e fazer essa homenagem mais do que merecida. Fica aí conosco, a gente vai seguir aqui com o nosso bate-papo e vamos tocando e que você possa participar aí mais. Gente, vamos lá continuar o bate-papo. Quem vai, como eu tinha falado no início, onde tudo começou, né? É o nosso pioneiro, Zé Cláudio. 40 anos atrás, ele tem até uma história bem interessante, que acho que ele vai contar aí, que cabia lá dentro de uma Kombi, né, Zé? Então, eu queria, Zé, que você falar um pouco para a gente aí, como é que foi o início dessa história, Zé? Conta um pouco para a gente aí esse início. Vamos mergulhar mais fundo na história, né? Você estava falando de 94, eu vou voar para 80. Em 1980, a gente tinha no Brasil de uma forma geral, um ambiente muito efervescente, né? Porque estávamos entrando no processo de redemocratização do país, e aí começou-se a ter espaço para falar, para reivindicar, né? Que isso estava tanto quanto abafado até então, e começou um esforço muito grande de organização, né, de entidades representativas dos segmentos produtivos, dos segmentos que contribuíam economicamente para o país, para começar a falar. E isso, como não podia deixar de ser, começou a atingir também a área de processamento de dados, que era o que a gente chamava, então, porque as unidades originais do setor eram os birôs de serviço, as unidades nacionais eram o birô de serviço. Ninguém produzia software no Brasil, a não ser os birôs de serviço. A gente produzia software para prestar serviço. Começou a explorar, né, a exploração do computador para prestar serviço. Como negócio, o negócio começou a tomar corpo.
e por isso essa ênfase no processamento de dados. Era o serviço que a gente mais prestava, era o processamento de dados. Para processar dados, a gente precisava desenvolver software. Então, na verdade, dentro dos birôs, haviam também fábricas de software, embora o produto final fosse processamento de dados. Mas em 80 começou essa movimentação, né? Obviamente, como tudo no Brasil, nos centros mais avançados, econômicos mais avançados, como São Paulo e Rio, mas o Recife já tinha nessa ocasião uma estrutura, uma quantidade de empresas, né? Embora seus empresários coubessem numa Kombi, né? Éramos muito poucos, mas éramos o que tínhamos naquela época, né? E de uma forma que se juntou todo mundo para fazer o movimento. Eu não gosto muito de ficar lembrando, não, porque como a minha memória hoje não é nada elogiável, eu sempre posso perder nome. Mas, sei lá, Adson Carvalho, né? Belarmino, Alcoforado, alguns outros que eu não me vejo. Mas pela quantidade, eu não tinha nem estar esquecendo, mas minha memória é muito ruim. Está aí. Né? Então, nós pegamos essa inspiração e fomos criar, né, a CESP. Eu tinha um amigo que hoje ainda é um cara muito ligado com a CESP, né? o Rio, que é Benito Dias Paré, né? Que era um amigo nosso, no caso era parceiro da Procenge e tal, e Benito estava metido também com isso no Rio, e me estimulou a que a gente puxasse esse negócio aqui. E aí, então, fizemos um movimento, né, para começar a CESP aqui no Recife. Na época, a gente também tinha uma conexão política importante, né? Eu me lembro que no jantar que a gente fez, na noite que foi dada como inaugurada a CESP, a gente teve a presença da deputada Cristina Tavares, que também que dá o nome ao nosso prédio, lá do ITBC. Cristina, inclusive, entusiasmou-se, foi, além de algumas doses de uísque, né, fez um discurso inflamado, como ela fazia na época. Mas foram os primeiros passos disso aí. A gente até uma visão muito clara, né, de que etapas a gente precisaria avançar para conseguir aquilo que a gente queria, que a primeira coisa era ter voz, era a gente ter uma representação, né, dentro do contexto. Aí, então, a coisa seguiu, da CESP surgiu o CEPROP, da CESP surgiu o Softex, dentro da CESP foi gestado o projeto do Ponto Digital, né? Então, a gente foi, nessa luta, né, conseguindo dar contorno a várias iniciativas, a várias ações que tiveram um efeito extremamente positivo em relação ao setor. Não tenho a menor dúvida de que ali começava uma história que teve sua repercussão, que hoje mostra o que a gente é do nosso polo de tecnologia da informação do Recife, visto pelo mundo inteiro, mas eu não tenho dúvida que começava justamente ali, naquele momento, né? Tivemos muitos embates aí nesse meio de caminho, tanto na área interna, para manter a chama acesa, como foi o esforço de Roberto, como também externamente, né, junto ao poder público, junto a outras organizações, né? Tivemos época, por exemplo, de concorrências muito fortes das empresas públicas de TI contra as empresas privadas. Me lembro de uma visita que fizemos, eu, Merval, e não sei quem era o terceiro que estava no carro com a gente foi reclamar do prefeito Joaquim Francisco, porque a Imprel estava fazendo proposta concorrendo com as empresas do Recife, na gestão de Merval. Então, houve vários episódios desse tipo em que a gente teve uma atuação muito importante nisso aí. A gente também, no próprio aspecto nacional, quando a Gerdau, hoje a grande Gerdau, comprou o milhão de serviços da IBM, criou a GSI, a Gerdau, o serviço de informática, e a gente teve um debate gigantesco, porque na onda nacionalista, né, na onda de reserva de mercado, a IBM tinha sido impedida de operar no mercado nacional. E, possivelmente, a Gerdau fez um acordo com a IBM e conseguiu abrir a porta de continuar atuando uma via que parecesse nacional.
E a gente teve um embate enorme dentro da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, que depois, justamente como consequência da ação de Cristina Tavares, se transformou na Comissão de Comunicação e Informática, teve um debate enorme com a Gerdau, o próprio presidente da Gerdau teve lá nessa coisa. Teve episódios assim muito marcantes na minha lembrança do que a gente fez nesse período, nesses períodos todos, né, em que, de acordo com as mudanças políticas e econômicas que foram acontecendo, a luta foi mudando também de sua face, virando seus aspectos, até o que nós temos hoje. Eu não vou me estender muito, não, porque vou buscar uma coisa muito velha, aí termina meio embolorada. Eu deixo aí que meus colegas mais jovens toquem a coisa aqui, que é mais importante. Muito bom, Zé, muito bom. Obrigado. E algumas lutas aí que você falou aí ainda continuam, viu, Zé? Até hoje a gente está brigando, o Ítalo brigando quase todo dia aí, o Cerco querendo invadir nosso espaço. Isso é recorrente, rapaz. Isso é recorrente. Vamos sempre alerta e atento para isso. Mas tendo uns caras brabos e feito o Ítalo na frente, a gente vai chegar lá. Pô. Exato. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Vamos seguir aqui. Vou fazer uma pergunta agora para quem abriu as portas para mim como empresário. Me recebeu aí na CESPRO, me ajudou aí, me deu orientações e abriu a oportunidade para que, como eu falei no início, eu, Gustavo, Laís, pudessem começar a participar disso. Ives, meu amigo, me diga aí por que esse tal de associativismo? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos amigos todos que estão aqui e os que estão nos assistindo aí nessa live. Primeiro, Rodrigo, eu queria registrar meu absoluto orgulho e alegria de estar participando desse encontro. Quando o Gustavo estava terminando ali a fala dele, eu já tomei um golinho d'água aqui para me reequilibrar, Gustavo, porque não tem como não se emocionar quem é dessa luta quando escuta falar de seu pai. Então, é um orgulho grande. Rever amigos que a gente ainda revê com muita frequência, né, que está ainda lá à frente das instituições, mas rever também tantos amigos aí, exemplo de João Luiz, Joaquim, Erma, Ricardo Figueira, que eu tive muito pouco contato, né, e Merval, que a gente se afastou um pouquinho depois que ele foi morar lá na África, todo mundo aqui, mas uma alegria enorme de rever esses amigos que a gente vê pouco hoje em dia, mas que, sem dúvida nenhuma, tiveram, como a gente sabe, o papel tão importante aí de passar esse bastão. E aí esse é o papel mesmo, e eu queria registrar, antes de tudo, esse orgulho e essa alegria, Rodrigo. Gente, associativismo na verdade, um instrumento, né? Um instrumento para que algumas comunidades saiam do anonimato e ganhem protagonismo juntos, né? E aí já vem o lema aí que a gente vem usando aí na nossa federação já há tanto tempo, juntos somos mais. Então, quando a gente sai desse anonimato através do associativismo, a gente consegue ganhar protagonismo, seja ele, inclusive, protagonismo político e protagonismo econômico, né? Uma associação como a CESP, uma associação empresarial de direito privado. A gente está lá para reunir os interesses comuns das nossas empresas associadas, e a gente faz isso, como os amigos já disseram aqui, com muito orgulho, dedicando muitas horas. Acho que o telegrama que Gustavo recebeu da família lá, ele é super feliz, porque é isso mesmo, cada um de nós vai lembrar aí de algumas tantas centenas ou milhares de horas que a gente doa, e faríamos tudo de novo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Algumas das reuniões, quando são em outros estados, num Brasil continental como a gente vive, a gente sai daqui no domingo, né, muitas vezes, para poder estar lá na segunda-feira, na reunião no início da manhã, então a gente sacrifica também os finais de semana, mas isso é super prazeroso, e a gente gostaria só de estimular que essa turma jovem que está entrando no mundo empresarial se aproxime das associações em cada setor que eles estão atuando. Eu lembro demais, eu acho que Ítalo vai lembrar disso, de um encontro que nós tivemos na Anshan, na Câmara Americana de Comércio, que é outra associação importante, parceira aí do nosso setor, que a gente estava vendo uma palestra que é até raro, a palestra do um dos nossos ícones empresariais aqui de Pernambuco, que é o Dr. João Carlos Paz Mendonça. A gente sabe que ele gosta de falar pouco, não gosta de aparecer muito em público, é o jeitão dele. E ele estava lá falando sobre associativismo, e a gente estava um do lado do outro nesse mesmo evento, Ítalo, e aí ele estava exatamente contando a trajetória dele e falando da importância que foi na vida dele a questão associativista e as associações empresariais. E aí ele fazia um alerta muito interessante.
que você tem que ter cuidado, principalmente quando for empresa muito pequena, para poder não atrapalhar seu negócio, né? Ele, de um lado, levantava a importância disso, mas do outro ele fazia esse alerta, porque, de fato, existe uma dedicação e a gente não pode esquecer disso também. E aí foi muito legal, porque naquele momento ali foi um momento que, inclusive, Ítalo, para quem não sabe, é meu irmão, é empresário, tem as empresas dele, a gente tem negócio em comum também, mas Ítalo não tinha muita proximidade com esse mundo associativista, não tinha tido a oportunidade ainda de enxergar a importância, e ali, através da Anchan, foi a primeira centelhazinha. E quando o doutor João Carlos Pai Mendonça, santo de casa não faz milagre, não adiantava eu dizer, né? Mas quando o doutor João Carlos falou, obviamente, aquilo mexeu um pouquinho, e foi ali um momento que a gente começou a se aproximar. E aí eu tenho que fazer um registro aqui com todo carinho a Joaquim Costa, que foi na gestão dele que ele me convidou para ser diretor, na época, na sua gestão, e Herman depois substituiu, e a gente se aproximou mais ainda, permanecemos por lá. Fui vice-presidente de Edmundo, né, Edmundo na gestão, Edmundo me antecedeu lá, e depois, com grande honra, substituí Edmundo, para a gente ficar lá. Fiquei na SESC Pernambuco de 2009 a 2012, em 2 mandatos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a questão do associativismo nos faz crescer como empresário e como pessoas, né? A gente está ali o tempo todo discutindo, divergindo, chegando a consensos. Então, é uma experiência particular na nossa vida que eu estimulo todo mundo. E como a gente pediu aí para ter uma certa disciplina de 3 a 5 minutos, eu vou ficar por aqui dando essa contribuição e, de novo, mandando um grande abraço para todos vocês que dividem essa live comigo e com quem está nos assistindo. Lembrar que, como o Zé Cláudio disse, a gente tem o nosso ecossistema do Porto Digital hoje, que é uma das maiores referências da América Latina de parque tecnológico, e nada disso, nada de Porto Digital, de Acesp, de Softex existiria, do CEPROP, nosso presidente Gerino está aqui também, da comunidade do Manguezal, que é uma comunidade da turma nova aí das startups que criaram a mecânica deles de se associar através da Manguezal. Nada disso existiria se não fossem as empresas. Antes de tudo isso, estavam as empresas lá, como o Zé contou, alguns poucos pioneiros que toparam se dedicar, e a gente tem que fazer esse registro, esse reconhecimento a todos vocês, a cada um de vocês que estão aqui conosco, e de tantos outros que passaram. E aí eu acho que vale a pena também, Edmundo, a gente fazer um registro ao nosso amigo Geraldo Andrade, que nunca quis estar ali por opção dele, nunca quis ser o presidente, mas esteve ali, imagino eu, na absoluta maioria, ou quase totalidade da gestão, ajudando na diretoria, ajudando ali, sempre muito próximo. E eu queria, em nome de Geraldo Andrade, fazer um reconhecimento a todos os outros que, por qualquer motivo, não estejam conosco aqui hoje, mas que a gente sabe que foram dezenas de empresários ou centenas que colaboraram nesses últimos 40 anos. Te devolvo a palavra, meu amigo Rodrigo, e parabenizo a você e a atual diretoria por esse evento e essas atividades que estão por vir na celebração dos nossos 40 anos da nossa querida ACESP. Um abraço. Abraço, Ives. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Vamos dar sequência. Vou chamar aí para falar um pouco o nosso mestre em negociação, o conselheiro de sempre, um grande articulador político que sempre me aconselha, Gerino. Me diga aí, Gerino, para você, vale todo esse investimento pessoal na vida associativa? Está no mute, Gerino. Rodrigo, boa tarde a todos meus amigos aí, tão queridos. Parabéns aí pela iniciativa de fazer essa live em comemoração aos nossos 40 anos aí de ACESP. E ele veio de paletó. Homenagem a vocês. Mas eu costumo... Uma vez, uma jornalista me fez uma pergunta, eu estava num evento em São Paulo, e ela perguntou, por que você está aqui quando você devia estar cuidando dos seus negócios? Eu disse para ela, assim, meio que de supetão, que, para mim, a melhor forma de somar é quando você começa a dividir. Então, na medida que você divide o seu coração, o seu tempo, o seu conhecimento com as pessoas, você, na realidade, você não está exatamente dividindo, você está multiplicando, né? Eu vou fazer aqui uma muleta na matemática
para explicar esse prazer. Observe, quando estamos nas nossas empresas, nós temos problemas simples e problemas complexos para equacionar. Vamos imaginar uma equação matemática complexa na nossa empresa. A mais complexa da nossa empresa não é metade do quando você tem as equações do coletivo para equacionar, porque você tem N variáveis para contemplar, você tem N interesses para acomodar, você tem pessoas pensando de formas absolutamente distintas, e quando a gente está na missão de representar um coletivo, nós temos o dever de agradar pelo menos a maioria. Pelo menos a maioria. Então, é um exercício cotidiano de aglutinar, de escutar, você é muito ouvido, né? Escutar, às vezes uma palavra que você diz faz o sujeito refletir melhor sobre sua vida, seus valores, e passa a compreender que quando estamos juntos somos mais. Uma máxima que a nossa Federação ACESP, junto com as demais ACESP, usa no nosso cotidiano. Juntos somos mais. Então, a importância de você estar num coletivo é de uma riqueza de conhecimento inestimável. Então, assim, eu sou um pouco mais jovem apenas do que Zé Cláudio, mas Zé Cláudio já foi meu ídolo. Quase fui funcionário da Procede porque eu fiz um concurso. Depois desisti no meio do caminho, nem me lembro por quê, mas, assim, Geraldo Andrade, Zé Cláudio, Merval Jurema, são pessoas que eu tinha uma admiração ímpar. E depois conviver com eles, para mim, Zé Cláudio não vale um livro, vale uma biblioteca. Merval, Zé Cláudio, esses outros que eu citei, é a biblioteca da Rainha da Inglaterra. É uma coisa extensa, grande, um conteúdo de aprendizado cotidiano fantástico, fabuloso. E assim, é na convivência coletiva que a gente aprende a se doar, compreender, aprende também a dizer não com clareza, dizer isto não, porque fere os interesses coletivos. Quando você está dando uma resposta para uma pessoa querida, você pode ponderar pelo coração, olha, vamos ver, vou tentar ajudar de alguma forma, tal, mas quando você está no coletivo, essa possibilidade não existe, porque não é o seu coração, é o coração de todos. Então você diz, isto não pode. E esse exercício de dizer não, de trazer as pessoas para a reflexão, para melhores atitudes, não é uma coisa fácil, não é uma coisa trivial. É uma coisa que você aprende no cotidiano. Então, me lembro, para mim, um grande valor, para mim, foi que quando assim, eu fui vice-presidente de Edmundo, e Edmundo dizia, Gerino, esse negócio nacional aí é contigo. Então, eu ia estar em todas as reuniões nacionais. Na sequência, quando eu fui ser presidente, quando conversei com as pessoas que estavam me convencendo a ser o próximo presidente, eu disse, eu vou numa condição. Eu vou para quebrar todos os paradigmas. Eu vou renovar todos os quadros. Vou tirar todo mundo que está aqui hoje, tirar no bom sentido, sair da direção, continuar ajudando, mas vamos colocar pessoas novas. E assim, fiquei extremamente feliz e agradeço até hoje a Ítalo por ter atendido o meu chamado. Vou contar um segredo aqui para vocês. Na hora que eu fui chamar, que me passou pela cabeça de convidar Ítalo, a primeira pessoa que eu consultei foi Zé Cláudio. Zé Cláudio disse, excelente nome, uma energia boa, bora! E aí a gente se fortaleceu mais ainda e eu articulei com outras pessoas e aí Ítalo foi presidente, fez dois mandatos brilhantes e nessa sequência e nessa mesma balada, na Nacional eu já era vice-presidente e aí, de novo, eu fiz uma articulação para conduzir Ítalo para a presidência da Nacional, que foi uma coisa muito feliz, né? Porque está fazendo um mandato brilhante. Parabéns, Ítalo, pelo seu mandato. E junto com a diretoria, que tem pessoal muito comprometido. Então, vale a pena. Sua curva de aprendizado cresce exponencialmente. Exponencialmente. Você ficar na solidão da sua empresa, por mais sócios que você tenha, mais você está na redoma. É difícil você sair de uma redoma, principalmente quando essa redoma te gera conforto.
Então, você ir para uma instituição associativa para aglutinar diferentes interesses, para aglutinar pessoas, é uma tarefa absolutamente desafiadora, mas o resultado disso é que o aprendizado é inigualável, é inigualável. Então, e sem falar que você trata muito do seu afeto, né? Às vezes a gente fica um tanto embrutecido com o dia a dia das decisões, né? Porque a gente tem que dar conta de milhões de problemas no nosso dia a dia, mas me lembro da reunião no Votorantim, que eu encontrava com o Edmundo sempre com esse olhar de paz que ele tem, né? Às vezes chegava lá e Edmundo dizia, rapaz, olha, aí dava aquelas palavras confortáveis. Para mim, a reunião que a gente fazia no prédio da Votorantim, lá numa época que a Sérgio estava bastante pujante, para mim era um dia de glória. Sem falar que essa convivência política associativista nos levou a uma decisão empresarial que eu tenho um orgulho enorme de falar sobre isso, que foi o nosso TNIT, que era um conjunto de 10 empresários que disse, bora fazer uma empresa grande, musculosa, para a gente ir para o mercado disputar. É verdade que, em um determinado momento, decidimos coletivamente que não ia dar continuidade por questões que nós descobrimos no meio do caminho. Mas a curva de aprendizado disso foi absolutamente rica e eu quero assim agradecer a esse aprendizado a Geraldo, a Zé Cláudio, a Ismar, a Ives, a Ítala, a todos que estão aqui, Herman, a quem eu tenho um apreço especial, né? Não tive muita oportunidade de conviver na gestão de Merval, mas Merval é meu amigo de ir da minha casa de bicicleta, e passear a cavalo lá da minha casa, que se Merval, você é sempre bem-vindo. Você e todos que estão aqui, muito obrigado. E na sequência aí, se couber mais alguma coisa, estou à disposição. Muito bom, Geninho. Obrigado. Muito obrigado. Vamos seguir aqui até com uma palavra que Geninho deixou aí, Edmundo. Quantas equações complexas você enfrentou aí na sua gestão? Quantos desafios? Rapaz, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo. Homenagear você, Rodrigo, por essa oportunidade de registrar esses 40 anos. E registrar aqui na minha gestão, que foi 2007, 2008, a gente tinha ao nosso lado o próprio Ives, como já mencionou aí, os colegas Gui Brueri, Geraldo Vanderlei, Zé Cláudio era vice-presidente, Paulo Magnus, Valdemir Farias, Ronaldo Barros, Luiz Vieira e Ismar Kaufmann. Esse era o time que compunha a nossa chapa de 2007 e 2008. Mas, na verdade, Rodrigo e demais colegas, depois de ouvir Zé Cláudio, depois de ouvir Ives, de ouvir Girino, a gente comenta que os desafios que nós tivemos, eles fazem parte de um contexto do próprio movimento de evolução da tecnologia, né? Porque se a gente observar direitinho, a maioria de nós aqui, nós não nascemos empresários, diferente de uma geração mais nova que está surgindo por aí. A maioria de nós éramos funcionários de alguma corporação que trabalhava com processamento de dados. Eu, particularmente, fui do Votorantim, João Luiz foi do Bandep, Joaquim foi da CELP, se eu não me engano, né, Joaquim? Então, nós todos temos essa trilogia de aprender andando, digamos assim, né? Então, os anos até a primeira geração de tecnologia da informação, do desenvolvimento dos mainframes, a gente participava de associações de usuários. A gente tinha associação de usuários de IBM, associação de usuários de Unisys ou de Boros, associação de usuários de Bull, que eram os fabricantes de mainframe. Quando houve uma maturidade de explodir o movimento da expansão dos PCs e o surgimento do personal computer, a explosão da microinformática, anos 90, estou falando mais ou menos disso, a gente começou a ver as empresas que passavam a trabalhar com blocagem de hora, de processamento de dados, como o Zé Cláudio bem mencionou aqui, começou a surgir muitas empresas de pequeno porte com o advento da microinformática, né?
Então, nessa hora, a capacidade de articulação do movimento empresarial começou a ser mais necessária. E foi aí, nos anos 80, que começou a surgir a Associação Empresarial da ACESP, para ter essa capacidade de aglutinar tudo isso. Quando a gente já chegou a partir do ano 2000, a gente já viu um movimento de que a tecnologia já existia, mas ela estava em expansão. Então, hoje, até o nosso colega jornalista comentou que a gente tinha 7, 8 páginas nos jornais falando de informática, mas a gente tinha 7, 8 páginas falando de anúncio de PC, de feira de informática, de hardware. Hoje a gente tem um jornal inteiro, porque a tecnologia da informação já saiu do cercadinho da Kombi, que Zé Cláudio falava, e hoje a tecnologia da informação está em todo canto. Está na saúde, está na educação, está na segurança, está na gestão, está em todos os patamares, né? Então, o nosso desafio, Rodrigo e demais amigos, era exatamente dar a dimensão e entender o movimento empresarial de cooperativismo, de articulação, de integração. Surgiu o movimento do Porto Digital aqui em Pernambuco, que surgiu no ano de 2000, uma ideia de Silvio Meira, de Cláudio Marinho, de tantos pioneiros aí que vieram, Zé Carlos Cavalcante, que vieram nessa vibe de fazer tudo isso, que era exatamente a capacidade de após downsize, porque houve o downsize da economia, os grandes CPDs que eram aqui no Nordeste, eles foram para o Sul, e muitos profissionais de tecnologia da informação saíram dos CPDs, foram demitidos, porque a central de decisão passou a ser no eixo Rio-São Paulo. Então, eu fui demitido da Votorantim. Então, passei a ter a necessidade de montar minha empresa, e assim como eu, centenas de profissionais de computação, que na época era profissional de computação. Então, a gente foi articular esse movimento empresarial, foi entender como isso falava. Então, o Porto Digital começou a aglutinar. A gente costumava falar do modelo dos 5 Cs, né? A competência, o conhecimento, o capital, a confiança e as conexões. Então, foi isso que a gente criou, a grande articulação para que o movimento daqui, e tanto é que em 2007, 2008, a gente trouxe aqui para Pernambuco um encontro nacional, que foi Ives e Girino que tomaram conta desse evento nacional na nossa gestão, mas que foi exatamente para falar da articulação e da integração que Pernambuco havia conseguido. Porque Pernambuco tinha conseguido juntar governo, tinha conseguido o Enese, tinha conseguido juntar governo, tinha conseguido juntar as empresas através da articulação empresarial. A gente fazia os jantares da Sucesso. Eu me lembro como se fosse hoje, que foi um jantar que foi o senador Armando Monteiro, que na época foi fazer uma palestra, deu mais de 300 pessoas, sei lá, no Espetos. E naquele evento, digamos assim, chamou a atenção do então ministro de Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, que depois botou na presidência da Softex Nacional nosso amigo Valdemar Borges, depois daquele jantar que nós tivemos no Espetos, mas é assunto para outro dia a gente falar sobre aquele nosso jantar que se estendeu do almoço, né? Mas aqui, a repercussão de que o movimento empresarial de Pernambuco começava a ocupar esse espaço de articulação, de capacidade política, de integração de seus líderes e de barrar, por exemplo, barrar não, mas de começar a interferir e dizer, não, determinadas compras públicas precisam passar pela nossa competência. A gente quer participar do poder de compra do governo, que era um grande catalisador para que as empresas crescessem, né? Então, esse movimento de articulação e de empresarial, o grande desafio foi esse, sabe, Rodrigo? Foi a gente assumir esse protagonismo, assumir esse papel, e faz parte dessa transição. É como a gente dizia, tudo isso é um revezamento. Alguém começa lá atrás para dizer que existe, o outro pega o bastão, dá continuidade, e o outro, a gente entrega a Ítalo, que está recebendo tudo isso aí, essa herança, e hoje magistralmente conduzindo, com assento no Congresso Nacional. E quando se fala do setor de tecnologia da informação, a gente já começa a entender o que é. Porque a gente tinha dificuldade na época, lá 2004, 2005, a gente dizia, o que é o Porto Digital? A gente costumava brincar sem entender direito o que era. O movimento do Porto Digital, a gente não entendia direito o que era. Mas essa consolidação
da informação para que ficasse na cabeça de todo mundo, a gente não sabia direito o telefone que tocava. Era o telefone do NGPD, era da CEPROP, era da ACESPRO, era do Softex, eram muitas entidades. Então, a gente criar essa cultura da governança corporativa enquanto setor é muito importante. Aí vem hoje um grupo de WhatsApp que congrega 200, 300 empresários de TI, que a gente antigamente cabia numa Kombi, a gente ia para um restaurante e sabia quem eram aqueles encontros da gente, aqueles almoços da certo, tinha 20, 30, que a gente conhecia todo mundo. Hoje em dia não dá mais para conhecer todo mundo, né? Nem no WhatsApp dá para conhecer todo mundo, porque faz parte dessa nossa transição. É agradecer a todos vocês aí que passaram antes, como o Eivis falou, o nosso companheiro Geraldo, que sempre está presente aí nos nossos movimentos, e tantos outros que também estão presentes, e vocês, os mais jovens, os que ficam correndo aí e gravando live para nos incentivar, é que tem capacidade de correr e de gravar uma live para nos incentivar, porque são os que estão tocando o barco, né? Então, o desafio é esse, é pegar de onde estava e levar para onde precisa ir. Fica aí a... Maravilha. Maravilha, Edmundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou seguir agora com uma pergunta para Herman. Herman, como era aí a relação da ACESP com outras instituições associativas e que problemas de relacionamento você precisou tratar? Você vê reflexos ainda desses problemas ainda hoje? Como é que você enxerga isso? Bom, Rodrigo, antes de mais nada, parabéns pela sua iniciativa e do teu grupo que está tocando a entidade da gente aí, que a gente tem muito carinho, né? E Obrigado. o resto aí, já eu falo de Gustavo, meus amigos aí de várias horas, que tem um prazer enorme aí de ver todo mundo. Um abraço forte aí para todo mundo. Excelente estar aqui, muito bom. Obrigado pela oportunidade. Rapaz, a gente tem aí 1 milhão de histórias para contar, né? A gente tem que separar aqui umas 2 para falar, né? Assim, eu cheguei em Recife em 87, minha primeira providência foi procurar a Sucesso na época. E eu fui depois vice-presidente de Alcides lá naquele tempo. Então, essa coisa do associativismo tá no sangue, né? Eu já tinha sido como girino, não aqui em Pernambuco, mas lá no Ceará, da PPD. Ninguém nem se lembra mais disso, né? Mas lá no Ceará, girino aqui, né? Então, fui... Onde tinha um negócio para me associar, eu estava dentro, né? E ainda hoje eu gosto muito de fazer as coisas com muita gente. Mas falando assim mais diretamente do tempo da gente de presidência da CESP, como eu disse aí no grupo, né? Foi um acidente eu ser presidente da CESP, porque o que eu gosto mesmo é de ser de vice para baixo, né? E não aparecer muito, né? É onde eu acho que eu trabalho melhor, viu? Mas a gente, na minha época de presidente da CESP, a gente tinha um desafio enorme, que era oriundo de um trabalho que foi feito há alguns anos atrás, mais uma vez capitaneado por Geraldo Andrade, que é um cara assim que nunca foi presidente de nada e talvez fosse o cara que mandava mais em tudo, né? Ele mandava nos presidentes tudinho, em Zé Cláudio, em todo mundo, né? E a gente, na minha época, fazia um trio, era eu na CESP, Zé Cláudio no Softex e Formiga no sindicato, mas a gente, ao mesmo tempo que era presidente da CESP, era diretor do sindicato e participava lá do conselho do Softex, era assim, todo mundo participava de tudo que era lugar. E a gente está falando aí do início dos anos 2000, tinha um desafio muito grande, que era, além das 3 entidades da gente que tinham uma certa governança, né, entre nós, a chegada do Porto Digital, com um conceito diferente e assim carregado com aquela coisa da academia, porque a gente estava com aquele conceito, quer dizer, o Porto Digital chegava com um conceito de integração governo, academia, empresa, e essa coisa que Edmundo falou aí,
né, que a gente não sabia direito nem quem era a gente, mas a gente tinha também demandas muito concretas para resolver. E aí eu queria destacar uma que a gente teve uma batalha muito grande, que todo mundo trabalhou no mesmo sentido, que foi de viabilizar a questão do incentivo do ISS para o Porto Digital. E nesse negócio a gente fez uma belíssima de uma articulação das 3 entidades, do Porto Digital, Câmara de Vereadores, Prefeitura. A gente trabalhava direto com o prefeito, com o secretário de Fazenda, enfim, a gente, sei lá, eu era cobrado pelo meu sócio, que porra é essa que você faz, rapaz? Você tem que acabar com isso, né? Tem que vir trabalhar, e a gente certamente gastava metade do tempo da gente dentro das associações. Esse negócio está sendo gravado para o YouTube, né? Pode dizer uns palavrões também, que não faz mal não, né? Mas vamos em frente. Tá ao vivo, mas pode falar, fica à vontade. Foi mal. Mas vamos dizer assim, esses conflitos existiam. A gente no começo tinha alguns conflitos com o Porto Digital, né? A gente estava lá dentro do conselho do Porto Digital, né? E o Porto Digital queria também crescer, e o Porto Digital não formalizava quem era e nunca formalizou quem eram os seus participantes, né? Mas o interessante é que isso deu muito certo. Os presidentes do Porto Digital na época, primeiro Fábio, depois Valério, né? E Chico já participava desse negócio E também, porque Carlos Sola. era consultor de Valério, né? Era assim, essa era uma mistura grande, gerava alguns conflitos, mas assim, o intuito de todo mundo era criar essa grande energia que eu acho que ela está refletida hoje nessa galera que está aí, que eu converso muito com Alcides, converso muito não, mas vez por outra eu converso com Alcides sobre essa questão, né, desse volume hoje de empresas e de pessoas, a gente vê um movimento assim fervilhante hoje, né, que, sei lá, nem eu imagino, eu acho que ninguém imaginava que ia chegar aonde chegou, né? Mas assim, grandes lutas, grandes questões aí que a gente enfrentou, mas fazia parte do jogo que a gente estava jogando, e chegamos aí aonde estamos. Rodrigo aí pegando esse bastão e levar aí mais para frente esse negócio. Prazer enorme, pessoal, estar aqui. E Gustavo, eu fiquei para falar no fim, Gustavo. Rapaz, Roberto era um grande amigo, viu? Um cara que estava junto com a gente, né? A gente tinha grandes ideias. Eu tinha uma outra participação com o Roberto, que ele cuidava da feira de informática nos shoppings, e a gente estava junto com ele também, que era uma atividade que ele gostava de fazer muito, e era um cara assim realmente diferente, era um cara que fazia a diferença. Abraço aí, moçada, valeu. Valeu, Herman, obrigado, querido. Você citou aí essa verdadeira advocacy, que é a SESP faz nessa questão do ISS, importantíssimo, amigo. Essa aí está na conta da gente, né, Zé? Muito bem. Vamos seguir aqui. Uma pergunta agora para João Luiz. João, você foi o presidente que criou o físico da associação, que antes funcionava sempre no escritório do próprio presidente. Qual foi o impacto dessa incidência entre a vida empresarial e associativa, João? Em primeiro lugar, boa noite já, né, para todos vocês. É um prazer estar com todos agora convivendo e discutindo, né, e lembrando, né, os fatos que nós vivenciamos, né. Queria agradecer, em primeiro lugar, a você, Rodrigo, e a Ismar, pela lembrança do nosso nome e estar participando dessa live, né. E dizer também que eu tive, falando um pouco de Roberto, eu tive uma difícil missão, que foi de suceder o Roberto.
né? Então, eu fui presidente durante 2 gestões, foi do ano de 2001 a 2004, né? E o tema que você me colocou, que é um tema que, para falar dele, eu tenho que falar de outras coisas, como é que nós conseguimos chegar lá, que é a criação do espaço físico para a Sestro, né? Independente da empresa, porque antigamente a Sestro se confundia com a empresa. O presidente que assumia, né, a função, ele levava a Sestro para dentro da empresa dele e gerava uma confusão danada, porque gerava também desconforto para os sócios e eram pessoas assim diferentes entrando no nosso ambiente e vice-versa. A gente misturava toda a estrutura da empresa com a estrutura da associação, quer dizer, ficava uma confusão grande, né? Mas eu imagino que nesse tipo de associativismo, eu imagino como uma construção de um prédio, né? Então, você tem que ter uma base muito sólida, muito firme, e nós tivemos a oportunidade, com a ajuda de todos os nossos diretores e amigos, né, da Sestro, a participar dessa base, né? E cada presidente que foi assumindo foi construindo os seus andares, né? 1 andar ou 2 andares, dependendo da... Você agora está aí para aumentar esse edifício, né? Transformar, fazer com que ele se desenvolva, que ele cresça, né? E dentro disso, dessa estruturação da Sestro, eu teria que falar um pouco de como a gente chegou. Então, foram várias ações nas 2 gestões minhas, né? E eu vou falar um pouco, tudo que a gente conseguiu foi exatamente com esse espírito, o espírito de desprendimento, de respeito, né? De solidariedade, de amizade, e essas diferenças, eu acho que fez exatamente com que a gente chegasse onde a gente chegou e onde nós pretendemos ir além, né? Então, nós temos alguns objetivos bem definidos, bem traçados e alcançamos. Então, por exemplo, uma das coisas que todos os ex-presidentes antes de mim vivenciaram era a dificuldade financeira da associação. A empresa, a associação, ela vivia sempre deficiente, sempre deficitária, né? Então, foi um problema. Eu tive um esforço fenomenal, primeiro para regularizar as pendências tributárias que existiam, que não eram poucas, as pendências trabalhistas também não eram poucas. A gente conseguiu, com a ajuda de todos, aí, resolver essa coisa. Elaboramos um planejamento estratégico, que eu acho que foi a primeira vez que a gente elaborou um planejamento estratégico para o nosso setor, para dar um norte, né? E nesse planejamento eu ressalto aí o nome de Chico Saboia, que foi a pessoa que mediou essa coisa toda e nos ajudou e nos foi um facilitador, né? Nós fizemos também um contrato permanente com o escritório da advocacia, coisa que a gente não tinha, a gente ficava pulando de galho em galho, era uma confusão danada, e aí nós optamos por um escritório que nos defendesse os interesses do setor. E eles entraram com várias ações que as empresas, às vezes, individualmente, não queriam entrar, porque iam brigar com seus próprios clientes. Então, a Celp era cliente minha, eu não queria brigar com a Celp. Então, a gente entrava via associação e quem quisesse aderir àquelas ações, aderia, e foi um sucesso, e essa coisa prevalece até hoje. Uma outra coisa também que eu queria falar foi a questão da contratação da assessoria de imprensa. Ficava muito difícil falar da Sestro, que as pessoas não conheciam a Sestro. As outras entidades não conheciam a gente. A sociedade não conhecia a gente. Então, tinha que ter uma estrutura, tá certo? De profissional, tá certo? Que fortalecesse a marca da gente, que fortalecesse, que defendesse os nossos interesses perante essa comunidade. E aí partimos para uma estrutura profissional. Participamos ativamente também da aproximação, junto com outras pessoas, já foi citado o nome de todo mundo, aí Zé Cláudio, Geraldo, Edmundo, Erma, etc., que foi a aproximação real da Sestro com o Softex e o CEPROP, Girino, né? E aí nós começamos a definir, basicamente, qual é o espaço de cada entidade dentro desse tecido, né, de TI. Então, o que é que faz? Porque tinha, às vezes, conflitos entre as próprias entidades, né? Então, começamos a definir esses papéis e foi quando surgiu a ideia do Porto Digital. E nos primórdios do Porto Digital, eu tive a honra de ser um dos primeiros conselheiros de lá, fui conselheiro durante alguns anos, muitas vezes brilhantemente substituído, né, por Joaquim, que eu dizia, Joaquim, tanta coisa para a gente resolver, que essa parte do Porto eu vou deixar com você. E ele foi muitas reuniões lá e representou bem
a nossa associação, tá certo? Então, faço esse agradecimento a Joaquim, tá certo? Pelo fato dele ter se dedicado tanto a esse tipo de coisa, né? E conseguimos também a aproximação da SESP com outras entidades, outras associações, que já tinha sido feito um esforço anterior por outros presidentes, mas aí começamos a conversar através das relações do Zé Cláudio, com a Federação, a Fiesp e outras entidades da área comercial, e assim a coisa foi acontecendo, né? E isso fortaleceu muito a gente, deu uma visibilidade muito grande para a gente. Outra coisa que nós fizemos também, que foi importante, e Zé Cláudio ressaltou, e Herman também, a briga que a gente tinha, na verdade, no bom sentido, com o poder público. Porque as grandes empresas aqui do Pernambuco começaram a sair daqui do Pernambuco e começaram a ir para o sul, sudeste e centro-oeste. Então, quer dizer, o poder de decisão estava lá. Então, teve um enfraquecimento muito grande das empresas locais do setor de TI e a gente ficou dependente mais do governo. A maioria das empresas associadas viviam de governo. E o governo daqui, muitas vezes, não tinha o hábito de primeiro pesquisar e procurar saber quem eram as empresas daqui que poderiam atender essas demandas. Então, nós tivemos várias discussões nesse sentido, tivemos êxito na maioria delas. Eu me lembro bem um caso de uma empresa do Paraná, um instituto que tentou vir para cá na área de saúde. Tivemos diversas reuniões com o prefeito, que ele ia fazer uma contratação de um valor significativo, que nós chegamos à conclusão que pelo menos 10 empresas de Pernambuco poderiam atender aquelas demandas que estavam sendo colocadas. Então, foi um embate muito grande, não foi fácil, tá certo? Inclusive, muitos políticos levaram para o lado pessoal, depois disso, ao longo do tempo, foi diluído, mas faz parte, como quem está à frente da associação tem que comprar essas brigas coletivas, né? E, por fim, dizer que quando a gente não foi montar o escritório próprio, tivemos a oportunidade, que foi ali no prédio do Votorantim, onde Edmundo trabalhou durante muito tempo, né? E botamos as 3 entidades lá próximas, para poder compartilhar algum recurso, né? E facilitar a gestão. Então, levamos para lá o CEPROP, levamos para lá o Softex e a CESPRO, e compartilhamos isso, porque era uma forma, porque todas as 3 entidades estavam com dificuldades financeiras. Não era fácil você administrar. Então, esse problema é um problema comum. E, como falou Zé Cláudio, todo mundo, e Herman também, todo mundo tinha uma mistura de papéis. Então, era presidente da SESC, era diretor do Softex, o outro era do sindicato, era diretor da SESC, e assim ia. Era uma confusão danada. Então, todo mundo era de tudo. Todo mundo estava em todos esses lugares, né? E, concluindo, uma coisa que eu consegui fazer, que foi um esforço muito grande, foi deixar uma gestão superavitária, com pouquinho dinheiro, com muito pouco dinheiro, que depois Joaquim administrou, porque não tinha onde tirar recursos, tá certo? Os associados eram poucos, as mensalidades eram baixas, tá certo? E não adiantava aumentar a mensalidade, aumentar esse tipo de coisa, então tivemos que ampliar o quadro, criar outras categorias de associados para poder ter uma sustentação mínima do negócio, né? Então, essa foi um pouco da experiência que a gente teve. Agora, eu desejo aí a todos os ex-presidentes e diretores, atuais gestores, um grande sucesso profissional. Estamos vivendo um momento de muita dificuldade, a economia ela vai crescer lentamente, tá certo? Mas vai crescer, e quanto mais próximos nós pudermos estar, mais forte nós seremos. Então, um abraço a todos e muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, João. Devolvo para você, Rodrigo. Muito obrigado, João. Antes de chamar Merval, queria agradecer aí o comentário das pessoas que estão nos acompanhando. Carlos Eduardo, tem Eduardo Cavalcante, Roberto Maia, João Onofre, temos Luiz Vieira, Cristiano, Gorete, Manuel Amorim, Carmelo, Alcides. Um abraço, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar. Vamos lá, vamos continuar. Merval, no seu tempo, como você definia que empresas podiam entrar na associação? Como é que você vê isso hoje? Na medida em que as empresas usam TI para ofertar serviços, mas nem sempre vendem TI. Olá, Rodrigo. Saudações
a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a você e toda a direção da SESP por essa excelente iniciativa de comemorar os 40 anos da SESP Pernambuco, Paraíba. E, em segundo lugar, eu queria aproveitar para agradecer também a vocês por essa oportunidade de rever todo esse pessoal que está aqui na minha frente, pessoas que eu gosto bastante, admiro muito e que estou vivendo fora do Brasil já continuamente, há mais de 15 anos, né? Então, eu terminei me afastando um pouco da maioria, mas, vez por outra, quando vou aí, ainda às vezes dou um alô para um ou para outro. Agora, com relação à sua questão, Rodrigo, eu diria que para contextualizar melhor, porque hoje a minha resposta quando a gente vê que hoje a informática ela está em todas as áreas, não existe nada que funcione bem hoje, ou é difícil encontrar algo que funcione bem que não seja com um apoio importante da área de informática. Então, eu queria, para contextualizar, conforme eu disse, comentar duas situações. Uma foi do próprio ITES, quando a gente tinha uma atuação muito forte na área de desenvolvimento, mas a área de formação era uma área, um alarido maior, digamos, porque cada curso é uma turma nova que passava e tudo, enfim, repercutia muito. Isso significa o quê? Nós tínhamos o nosso foco na área de desenvolvimento e, por isso mesmo, participávamos da SESP e sempre estivemos envolvidos com associações, que a gente, como a maioria já teve a oportunidade de dizer, também valorizo bastante essa questão. E participávamos da SESP, do Sindicato de Informática, em função dessa atividade de desenvolvimento, só que nossa atividade de formação era toda voltada para a área de informática. No entanto, a gente era assediado até de forma muito forte, por exemplo, pelo sindicato da área de educação. O sindicato, quanto mais empresa sindicalizada, maior a receita, etc. Então, havia uma pressão muito forte. Mas a opção nossa era de informática, até porque toda a formação nossa era da área de informática. Então, isso aí mostra um pouco já aonde vai a fronteira do que é informática e de onde deixa de ser informática. Lá, a partir de um determinado ponto, há uma fronteira não muito clara, um pouco fluida. E um outro exemplo que eu queria dar para mostrar essa, eu diria, uma multidisciplinaridade ou essa ação transversal da informática, como vocês sabem, além de empresário no ITES, eu, durante muito tempo, fui professor da universidade. Numa das últimas turmas no SIM, eu criei uma disciplina que eu repeti durante uns, talvez, 3 ou 4 anos, uma disciplina que era o desenvolvimento de um projeto. Mas qual é o projeto que você desenvolve na vida real que só tem informática para todas as fases? Não existe. Você tem que conversar com programador visual, com alguém que vai estudar o aspecto cognitivo daquele programa que você está fazendo, dependendo do que seja. Enfim, você tem profissional de várias áreas. E o que nós fizemos foi criar uma disciplina para desenvolver um projeto em que participavam alunos do departamento de informática, claro, do departamento de economia, do de administração, do de psicologia. Às vezes não tinha administração, era o pessoal de educação que participava. Que disciplina é essa? Ora, qualquer que seja o projeto, ele tem várias faces. Se você olha de um lado, pergunta ao informático a opinião dele sobre o projeto, ele vai fazer uma descrição que vai divergir completamente, por exemplo, do profissional de comunicação visual, porque as preocupações são distintas. E, no entanto, o projeto é o mesmo. Quando você gira aquilo dali,
é um projeto único, ele tem várias faces. Pois bem, essa disciplina, ela era o quê? De informática, o que era? Porque eu tinha aluno de vários departamentos. Os de informática, teve ocasiões que nem maioria eles eram. Tá entendendo? Então, isso para mostrar que a informática hoje está, de fato, muito, mas muito misturada com todas as áreas e não se faz nada sem ela. Então, para voltar aí, eu queria fazer essa contextualização, para voltar para a sua questão, eu diria que na nossa época, e acredito que ainda atualmente, participar da ACESPRO era empresas que tivessem, digamos, um certo conhecimento e experiência com a informática, seja com o uso da informática, ou vendendo ou comercializando serviço informático, mas tivesse essa familiaridade e que compartilhasse, sobretudo, com os princípios éticos da associação. Se o camarada compartilha com isso, ele respeita isso, então, tanto os sócios como a postura da empresa eram bem admiradas e aprovadas no mercado, essa era uma empresa potencial que tem tudo para entrar na ACESPRO. Na nossa época era assim, e eu acredito que atualmente, com essa diversidade que só faz aumentar, continue dessa forma. Então, eu fiquei muito preocupado logo no início, quando eu recebi o folheto, com o tempo. Então, eu fiz alguns ensaios justamente para me conter nesse tempo, e era basicamente isso que eu queria Muito bom, Merval. comentar. Muito bom. Seu áudio cortou um pouco agora no final, Merval. Não estou lhe ouvindo. Está sem áudio. Está sem áudio, Merval. Você ficou sem áudio no final, Merval, mas obrigado. Muito obrigado aí pela sua participação. Merval, acho que sua conexão caiu, está travada, você ficou sem áudio, tá bom? Eu já agradeço aí sua participação. E vou seguir aqui fazendo uma pergunta para o nosso amigo Ricardo. Ricardo, você acha que os órgãos do governo reconheciam a ACESPRO como interlocutora representativa das empresas de TI? E houve alguma ação para aumentar esse reconhecimento? Bom, amigos, boa noite a todos. Eu estou muito aqui feliz aí com o convite e agradecido. E aqui, ouvindo vocês falando aí, a gente começa a relembrar um bocado de coisa, né? Um bocado de coisa aqui. Eu tinha feito até um roteiro aqui, mas já joguei fora porque as coisas se atropelaram aí. E ouvindo o Zé Cláudio falar, Merval, os que foram meus antecessores, né? Sempre o início da CESPRO, nos primeiros anos, a gente já era associado, a gente participava como associado, depois como diretor, e Merval foi quem me fez presidente lá na época, em 90, né? Naquela época, eu era, acho que o mais novo presidente da CESPRO e um dos ocupantes da Kombi. Mas hoje eu estou vendo que eu sou dos mais velhos aqui, não é? Então, eu acho que eu tenho que contar um pouco o que eu vivi, o que eu vivenciei naquela época, e de curiosidade até. Então, fora a nossa atuação nacional da CESPRO e local, no sentido de a gente contribuir com a definição de políticas públicas, de aquisição dos produtos, de software, serviços, etc., de legislação específica do setor, né? Tem uma coisa bem curiosa aqui, que naquela época, na época de 80, 90, a inflação muito alta, né? Eu acho que você lembra disso. Mas o índice que reajustava os contratos de serviço era o índice que era divulgado pela CESPRO. Então, isso é bem curioso, né? Porque nos nossos contratos de prestação de serviço, constava lá que eles seriam reajustados mensalmente com base nesse índice. Não só para contratos públicos, como os privados também.
E tem até uma curiosidade nesse negócio, que teve uma empresa que não era associada e um birô de serviço, que naquela época ele chegou a falsificar um documento nosso para ter um reajuste maior do seu serviço, né? E a gente teve que acionar essa empresa, foi um negócio bem curioso. Então, assim, não só o setor privado como o setor público aceitar como índice de reajuste, o índice da CESP já é uma forma cabal de entender que a gente tinha uma representatividade naquele momento importante. Naquela época, só existia a CESP e o sindicato, né? E normalmente tratava de assuntos da área trabalhista, que a gente também participava do sindicato, como aqui todo mundo tinha essa participação dupla aí, né? Eu estava vendo aqui todo mundo falando que a CESP sem dinheiro, deixei com dinheiro, deixei sem dinheiro. E eu tive o privilégio aí na minha época, a CESP Nacional fechou um contrato importante, um convênio importante com o CERPRO e a Dataprev, para a gente fazer serviços de digitação no país todo. E as regionais tinham uma participação nesse faturamento, né? De forma que nós vivemos, na minha época, o melhor momento em termos de caixa da CESPRO. Então, o meu mandato eu terminei e tinha um bom caixa lá, né? Não sei o que foi que fizeram com ele, mas tinha um bom caixa, né? E outra coisa que a gente, o trabalho associativo, né, que a gente sempre faz, eu sempre ressalto o networking, né, que a gente faz com as pessoas. Zé Cláudio foi que me ciceroneou a primeira vez na primeira reunião da CESP Nacional, e lá a gente conheceu o pessoal do Brasil todo. E quando a microinformática começou a incomodar as empresas de processamento de dados, né, porque antes a CESP era a Associação das Empresas de Processamento de Dados. E quando a microinformática começou a ser uma ameaça, né, então a gente resolveu lá na CESP tentar criar uma rede nacional de varejo de tecnologia, né? E isso não foi muito à frente, só o estado de Pernambuco que fundou a Infobox. Então, na Infobox, na verdade, ia ser uma rede nacional de varejo de tecnologia, né? Durou muito tempo. Nós tínhamos sócio lá de Brasília, como eu comentei aqui um pouco antes de começar a nossa reunião com o pessoal aqui. Também, sob a minha gestão, a gente trouxe a primeira posse da CESP Nacional para Pernambuco. E a bancada nordestina elegeu o primeiro presidente pernambucano, embora não radicado em Recife. Ele era de Brasília, José Pereira da Luz Filho. Ele foi eleito presidente da CESP Nacional e ele fez questão que a posse dele fosse em Recife. Então, em 90, 91, a gente trouxe a posse da CESP Nacional aqui para Pernambuco, né? E em função da abertura da Infobox em 93, no shopping, né? Nós fomos participantes das feiras lá, promovidas lá por Roberto, né? Nós sempre tínhamos uma participação importante lá, porque nós já tínhamos loja lá no shopping. Mas, a partir do momento em que eu precisei me dedicar ao varejo de tecnologia, eu me afastei um pouco do convívio. Mas a gente precisou da atuação da CESP, no sentido de modificar a legislação tributária do software de prateleira. Naquela época, o software de prateleira, o governo do estado queria tributar em 17%, né, como ICMS, e a prefeitura queria cobrar seus 5%. E a gente comprava os pacotes, seja de aplicativos, de sistemas operacionais, de São Paulo, que já tinha uma legislação bem definida, né? Ele só tributava o ICMS em cima do meio físico, né? Do disquete ou do CD, que não representava nenhum por cento do valor do produto. E o resto era isento, era como se fosse livro. Então a gente comprava sem crédito nenhum e a Secretaria da Fazenda queria cobrar 17% e a Prefeitura
5. Então, foi necessária a articulação com a CESPRO e a gente conseguiu, através da CESPRO, a modificação da legislação sobre o software de prateleira, que a gente chama, né? Então, a partir daquele instante, a prefeitura abria mão do ISS, que é uma coisa difícil, né? Abrir mão de receita tributária, né? E a Secretaria da Fazenda aceitou em cobrar apenas 1% sobre o valor do software, né? Então, eu acho que são assim, 2 exemplos assim, bem cabais da importância da associação e da importância que ela tinha como representativa do setor, né? Então, a gente, essa minha participação aí na associação foi a primeira. Eu acho que eu tinha 32 anos quando eu assumi aí. Entrei no shopping e fui fundador da Associação de Lojistas de Shopping de Pernambuco, né? E tentei também trazer para a associação tudo que eu aprendi aí, né? Foi uma escola. E eu acho que a associação, afora essa atuação no sentido, né, nos órgãos públicos, eu acho que ela tem como associação empresarial, ela tem um dever de fomentar negócios para os seus associados, né? Proporcionar um ambiente apropriado para a geração de negócio, né? Isso a gente fez muito, com pouco tempo que eu estava na CESP, a gente exercitou muito isso e fizemos isso, né? Então, assim, o meu depoimento que eu posso dar, depois de 93 eu já me afastei, né? E eu espero que a gente tenha mais uma comemoração festiva para os 40 anos, para a gente contar outras histórias mais interessantes a respeito dessa trajetória. Obrigado a todos e um abraço. Obrigado, Ricardo. Sem dúvida faremos. Nos 80 a gente toma uma cachaça, Ricardo. Isso. Vamos agora fazer uma pergunta aqui para Joaquim Costa. Joaquim, você que trafegou entre a Associação de Fornecedores, que é a nossa associação, né, e a dos usuários, que é a Sucesso, onde você preside hoje a nacional, como devemos tratar a imagem da CESP no mercado consumidor corporativo e no governamental? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, queridos amigos. Muito bom rever vocês. Parabenizar você, Rodrigo, e a diretoria da CESP por essa iniciativa. 40 anos, que é uma data muito significativa e merece toda a comemoração, principalmente no momento em que a CESP está, né, crescendo e, de fato, sendo representativa para os seus associados. E também parabenizar pela mais que justa homenagem ao Roberto Monteiro. Fico muito feliz de ver o Gustavo aqui. O Roberto foi um amigo querido, foi por intermédio dele que eu entrei na diretoria da CESP lá atrás, né? E é uma pessoa realmente inspiradora pela energia com que ele conduzia e o idealismo, né? Uma característica muito forte dele que, em muitos momentos, deixou a própria empresa de lado, privilegiando a entidade, a CESP. Eu sou um apaixonado pelo associativismo, certamente o Roberto tem muita influência sobre esse aspecto meu, né? Participei da CESPRO quando fui empresário, fui presidente do sindicato, do CEPROP, né? Houve uma época que eu acumulei as 2 presidências do Sindicato das Empresas da CESPRO, né? O Formiga me sucedeu na presidência do sindicato e Herman me sucedeu na presidência da CESPRO. Depois, quando estive na área pública, fui da ABEP, né? Participei sempre ativamente, fui presidente da ABEP, uma entidade nacional de TI pública, e também fui presidente da Sucesso Pernambuco e, posteriormente, da Sucesso Nacional, né? Então, eu acredito demais no associativismo, acho que você consegue realizar coisas com associativismo num âmbito que, na sua empresa, por mais que a gente
gosto do que faz, por mais que a gente saiba que há uma função social nas nossas empresas, mas dentro da associação o alcance é sempre maior, né? Como dizia o poeta Beto Guedes, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, eu sou um apaixonado por isso e acho que a Acespro, ela cumpre muito bem o seu papel, ela vem num processo de evolução muito claro. A gente, como disse Zé Cláudio, os empresários cabiam numa Kombi e hoje nós temos mais de 100 associados. Eu fico extremamente feliz de ver. Eu tenho estado muito afastado, né? Tanto que eu raramente encontro vocês. Quem eu mais encontro aqui é o Ítalo, no aeroporto de Brasília. A gente só se encontra lá no aeroporto. Bom, já faz 6 meses que a gente não se encontra, né, por causa da pandemia. Mas eu encontro mais o Ítalo aqui no aeroporto de Brasília. Os outros não têm tido a oportunidade de conviver por conta dessas rotinas de viagem. Mas a Acespro, sem dúvida nenhuma, houve momentos em que a Acespro, por mais que houvesse a vontade e o desejo, mas em alguns momentos era muito claro que a Acespro ela precisava abrir. E o Gerino foi muito feliz nessa iniciativa de, eu não vou dizer reinventar, porque isso é, como disse João Luiz, você vai botando tijolos e cada um vai construindo um andar, isso é um processo. Mas o movimento do Gerino, que seguiu-se aí do Ítalo e com você, Rodrigo, de expandir, né, com as novas empresas e principalmente as startups, foi um movimento extremamente feliz e que hoje dá essa legitimidade para a Acespro se dizer representante, de fato, do setor de TI de Pernambuco, que me deixa extremamente grato de ter feito parte dessa história. Muito feliz de estar aqui. Parabéns. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado mesmo. Antes de passar a palavra para Ítalo, fazer a pergunta para Ítalo, eu queria... Merval, sua última frase, amigo, na sua despedida, cortou. Aí eu queria abrir o espaço aqui para você repeti-la, por favor. Olha, eu já nem me lembro mais qual foi a última frase, mas eu queria justamente ter essa oportunidade, pelo menos, de explicar. Eu moro numa zona rural, então a internet, em qualquer país do mundo, quando você vai para a zona rural, ela sempre é mais fraca, e ela caiu completamente naquele momento, e eu tive que fazer aqui operações para ligar o celular, botar o celular em rede, suportar ela, enfim. E a minha memória deve estar igual ou pior, muito provavelmente, do que a Zé Cláudio disse da dele. Quando eu estava comentando, eu estava mais ou menos na minha saída, não sei se vocês chegaram a ouvir, eu estava comentando justamente isso. Eu e Zé Cláudio talvez sejamos os mais velhos aí do grupo, só que ele arrancou os cabelos brancos, por isso que tem muito menos do que eu. Mas, enfim, eu queria só explicar a minha saída abrupta e eu não me recordo o que é que eu estava na hora que caiu. Me desculpe. Tudo bem, Merval. Ok. Obrigado, amigo. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso fechamento. Eu vou chamar para fazer uma pergunta. Deixa eu fazer um comentário sobre onde o Merval mora. Pois não. Eu sabia que Merval tinha que morar na África. Né? Aí, daí, da última vez que eu encontrei com ele, Merval está morando onde? Ele disse, eu estou morando numa aldeia. Eu digo, uma aldeia? Eu fiquei imaginando o Merval morando numa aldeia na África, né? Correndo pela savana, de tanga, uma coisa assim. Mas era numa aldeia, isso uma aldeia rural, na aldeia rural de Portugal. Pô. É isso. Eu pensava que ele estava na África. Não, eu estou... Depois de meus 13 anos de Angola, eu estou aqui já há quase 5 e no meio do mato, numa zona rural de criação de gado, de produção de vinho, de arroz, e, enfim, muito cavalo. O pessoal aqui, o português eu não sabia, mas adora jogo de polo. Para uma partida de polo, cada jogador precisa de 4 cavalos. Então aqui tem muito cavalo, o pessoal gosta muito de passear também. Enfim, estou numa região
muito agradável, muito bonita, mas tem essa deficiência que a internet é muito instável. Mas vamos ver, nada é perfeito, mas vamos levando. E software, tem software aí também? Aqui tem uma situação, o contexto é bom, é bem favorável. Aqui tem aquele evento que vocês certamente já ouviram falar, mas que tem crescido muito, aquele fórum... Web Summit. Web Summit, exatamente. O Web Summit cresceu enormemente, não sei como é que vai ser esse ano, talvez não completamente diferente, mas porque todas as festas aqui o pessoal está levando mesmo a sério e não há comemorações, digamos. Nesse fim de semana que passou, foi o aniversário da minha aldeia, e aqui na região que eu vivo, de Portugal, eles têm aquele hábito que a gente só associa à Espanha, de soltar o touro na rua, todo mundo correr, etc., aquelas coisas. E isso teria sido nesse final de semana passado, e não houve festa alguma e tudo. Tá, o Portugal inteiro, assim, é parado. Mas na área de informática, os portugueses precisam muito de melhorar em termos de marketing, mas a área de informática não está mal. E eu diria até que há um reduto significativo aqui de ex-funcionários do Banorte. Tem muita gente do Banorte, gente que está aqui há 10 anos, há 15 anos, de modo que tem também empresários. Eu fiquei surpreso, encontrei... quando meu filho mais velho veio cá me visitar esse ano, ele chamou um amigo, vem um amigo para conversar, passar o dia aqui em casa conversando e tudo, e era justamente um ex-aluno que trouxe uma startup da Califórnia, onde ele estava, e veio para cá, porque o ambiente daqui tem muitos técnicos com excelente formação a um custo muito barato em relação aos outros países da Europa. Então, isso tem atraído muito e profissionais e startups de outros lugares para virem fazer sede aqui, como ele fez, montou uma equipe imensa e está aí. Continua trabalhando para os Estados Unidos, o projeto que os financiadores são de lá, mas todo baseado aqui. Então, o ambiente aqui não é mau, o ambiente aqui é bom. Obrigado, Merval. Seguindo aí para o nosso fechamento, eu acompanhei bem de perto, né, depois de 4 anos aí na gestão de Ítalo, acompanhei nos 2 primeiros anos como vice-presidente de associativismo, nos 2 seguintes fui vice-presidente de articulação e tive a honra de ter sido indicado por Ítalo. E em 2009, Ítalo assumiu aí a presidência nacional. Então eu pergunto, Ítalo, conta para a gente como é que conquistamos esse protagonismo nacional e colocamos aí tantos pernambucanos na gestão. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, parabenizar você e todos os amigos que estão compondo a tua gestão. Brilhante gestão. E a resposta ela é objetiva. A gente ganhou e trabalhou por esse protagonismo por conta de todos esses que estão aqui com a gente, os nossos amigos ex-presidentes. Mandar um abraço ao Gustavo também aí. Não tive essa aproximação tão grande, Gustavo, mas tudo que falam do seu pai como os amigos aqui colocaram, de um grande construtor do associativismo. E parabenizo a você e a família, e parabenizo o nosso presidente Rodrigo por essa justa homenagem ao seu pai. Tá? Então, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu pai ao associativismo e à CESP. E aos amigos que estão acompanhando a gente hoje, aos amigos que me sucederam, né, aí na gestão, Rodrigo, na tua gestão, aos amigos que estiveram à frente na construção da CESP, eu coloco que a questão desse protagonismo, eu acho que faz parte aí muitos dos que
que me antecederam até na história, né, no contexto histórico da construção do associativismo e da ACESPRO, sinalizaram exatamente essa força. Eu como empreendedor, que eu nunca tive a chance, como alguns membros aqui, de ter tido minha carteira profissional, nunca tive uma carteira profissional, então sempre fui empreendedor. Na minha casa, né, meu pai sempre, como funcionário público, tentou ser empreendedor, então, certa vez, até um professor que escreveu um livro, que por acaso está a história da Courrier, da Login Informática, que Ives era sócio até agora há pouco tempo, e a nossa história, o professor disse que na nossa casa era uma incubadora de empreendedorismo, mas também meu pai, desde cedo, ele foi presidente da Associação dos Servidores do Banco Central. Então, também talvez, a gente aprendeu com ele o associativismo. A gente trabalhou e como o Ives bem lembrou, eu acho que outros amigos sinalizaram, essa preocupação que alguns sócios, como sócios de ERMA, sinalizavam para eles. Em muitos momentos eu chegava para eles, mas Ives, por que tanta dedicação a esse negócio do associativismo? Ele disse, um dia você vai lá e um dia você vai entender. E hoje eu tenho a gratidão ao Ives por ter me apresentado o mundo do associativismo, eu tenho a gratidão por ter me levado para a CESP, eu tenho a gratidão ao Gerino, eu tenho a gratidão ao Alcides, que está aqui nos acompanhando, né, que é tão importante nessa nossa construção ao longo do tempo, nesse protagonismo. Eu tenho a gratidão a Sérgio Cavalcante, que esteve muito tempo no SESI e construiu uma aproximação muito legal, ou uma reaproximação, ou o que a gente acha que foi importante naquele momento. E esses que aqui estão participando dessa live, uns que a gente conviveu mais ativamente, outros que a gente não conviveu, mas isso é a força do associativismo e a força da nossa federação. Se a gente tem hoje uma federação ACESPRO muito forte, é porque a gente tem isso em Pernambuco, a gente tem essa força, a gente tem essas forças em outras localidades, e quando a gente vai olhar para as regionais que estão muito fortes, que estão desenvolvendo um trabalho muito legal junto ao poder público, junto ao empreendedor, junto à geração de negócio, ela tem muito disso aqui que foi falado por esses nossos membros. Eu sinceramente, quando eu escuto aí o Ricardo falar da bitributação de software, continua, tá, Ricardo? Estamos lá no STF ainda brigando por algumas pautas dessas. Quando a gente vê as brigas públicas que Edmundo e o Joaquim ou o João Luiz passaram lá atrás, como o João Luiz bem frisou aí, que às vezes eles levam para o lado pessoal, a gente não leva absolutamente para o lado pessoal, a gente está aqui pensando sempre numa melhoria de ambiente de negócio. Quando a gente vê a reforma tributária aí começando a tramitar, essa vai ser uma das pautas mais importantes para a nossa federação. E o que eu digo para os nossos empreendedores é que cada vez mais participem do nosso associativismo. Quando você se dedica àquela pergunta que eu fiz um dia para o Ives, quer dizer, por que, Ives, você se dedica tanto? Um dia ele vai entender, porque vai saber lá no fundo do coração que o pouco que ele faz, eu acho que a gente faz pouco, o pouco que ele faz reverte para uma coletividade que a gente muitas vezes, e como bem disse Joaquim e Edmundo, a gente não conhece mais todo mundo que está participando desses grupos. Então, a minha satisfação, primeiro uma honra gigantesca, eu sempre coloco isso, eu acho que foi aquela história de você estar preparado, estar num bom momento, ter tido esse apoio incondicional que eu tive de Gerino, no momento que ele me jogou o desafio, agarrei o desafio, que assim é que eu toco as minhas coisas, mas ali fui conduzindo e surge a possibilidade de uma renovação na Federação ACESPRO, de alguém que tivesse uma conexão com startup, coisa que a gente tem, vocês bem sabem. Então, eu acho que eu sou mais um para desenvolver e tentar desenvolver um bom trabalho, porque a gente passa, a gente constrói esses andares que João Luiz colocou, a gente constrói esse nosso associativismo colocando tijolinho a tijolinho,
mas essa entidade é muito maior do que qualquer um que passar por ela. Essa entidade é gigante. Então, o ano passado, eu tive a chance de participar presencialmente dos 40 anos da CESP para o Rio Grande do Sul, e agora estou tendo a chance e a honra de participar dos 40 anos de comemoração, histórico 40 anos de comemoração da CESP Pernambuco, estando na cadeira de presidente, tendo a honra de representar mais de 2.500 empresas do nosso Brasil e tantos gigantes que são empreendedores, mas que já doaram o seu tempo na presidência, na diretoria, em tantas gestões ao longo dos 40 anos da Federação ACESP. Então, e da nossa regional da ACESP Pernambuco. Então, presidente Rodrigo, eu acho que todos os que me antecederam falaram tudo o que é a Federação ACESP, e eu só tenho gratidão. Eu estou lá tentando desenvolver um bom trabalho, eu estou tentando representar Pernambuco, mas representar o Rio Grande do Sul, representar a força do nosso setor, para que os tomadores de decisão não entendam que isso é pessoal. Se a gente pensar numa estratégia de educação, de empreendedorismo e de forte investimento do poder público e privado na inovação e na tecnologia, a gente muda esse nosso país. Então, eu só tenho a agradecer, agradecer os ensinamentos como os que eu tive hoje, mais uma vez, coisas até que, mesmo estando lá na federação, a gente aprende nessas conversas, e se Deus quiser, em breve a gente vai estar presencialmente comemorando esses 40 anos da CESP para Pernambuco e Paraíba, e a gente, mais uma vez, no momento de pandemia, a gente vê muito espírito coletivo, as pessoas se doando mais para o associativismo. Quando passar, venha, se aproxime, empreendedor, porque esses que aqui estão comigo me ensinaram verdadeiramente o que é a coletividade, o que é o associativismo e como isso pode ser importante para o crescimento das nossas empresas. Então, eu só tenho a agradecer, a parabenizar você, Rodrigo, e todo o time da CESP Pernambuco por esse momento histórico, e agradecer em nome desses nossos ex-presidentes aqui, que já estiveram e que me antecederam, e que depois eu consegui passar o bastão para você, agradecer demais essa aula, e, na verdade, cada um veio colocando um pouco do tempero para a gente construir o que é a CESP Pernambuco e o que é a nossa Federação ACESP, na representatividade do nosso setor. Então, muito obrigado a você, e muito obrigado aos nossos amigos que estão aqui com a gente hoje acompanhando. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado mesmo. Gente, poderíamos ficar aqui por hora, né? Um bate-papo muito gostoso, e conversa muito rica. Mas como falei no início, teremos oportunidades aí para continuar esse trabalho de registro da história da nossa CESP em outros momentos. Reitero minha satisfação e privilégio de fazer parte deste momento, é uma honra muito grande. Gostaria de encerrar agradecendo a todas e a todos que nos assistiram, estão nos assistindo, agradecer a vocês, nossos convidados, ex-presidentes, agradecer a Gustavo. Vocês continuam sendo fundamentais aí para a dinâmica da nossa CESP Pernambuco, né, para o nosso ecossistema. Agradecer nossos associados, sem eles não existiríamos, né? O trabalho não teria sentido. Agradecer também a nossa equipe, a nossa gestão atual, nossos vice-presidentes, Marco Kaufmann, Fred Ferraz, Cássia Alcântara e Patrick Gui. Sem vocês, a gente sabe que a gente não conseguiria, né? O trabalho é sempre compartilhado, muito árduo, e a gente precisa se complementar. Muito obrigado, minha gente. Agradecer os nossos conselheiros, tanto do fiscal, normas éticas, pessoas que sempre também nos ajudam e nos dão suporte. Agradecer nosso staff, né? Valéria e Daniela estão ali no dia a dia, resolvendo as burocracias, a parte administrativa. Agradecer os dirigentes executivos das entidades parceiras, são muitas, tem aí Softex Recife, que hoje o Ivo está lá, já teve Alcides, nos apoiou muito no início da nossa gestão. Temos Ceprop, Tugerino, que sempre nos apoia, Porto Digital, tem o Pierre, que também nos apoia sempre, a turma do Manguezal, Anchan, o César. Então, agradecer também nossos familiares, né, gente, por entender aí essas nossas ausências. Agradecer todos os
CESPRianos das outras regionais, federação. E agradecer a todo mundo aí, até os nossos sócios também, como já foram falados aí, sempre nos questionam por que tanta dedicação. Então, é uma satisfação muito grande. Meu muito obrigado aí a todos vocês. E que venham aí mais 40 anos, gente. Desejo aí a vocês um excelente restante de noite, um grande abraço. Como diz o nosso mantra, né? Juntos somos mais. Nos encontramos por aí. Pessoal, um grande abraço a todos. Um abraço para vocês aí, prazer revê-los. E prazer imenso em revê-los e vamos ficar em contato aí, tá bom? Valeu, gente. Valeu mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço, Gustavo. Abraço para você. Valeu, obrigado. Um abraço, Guga. Valeu, valeu, Edmundo. Um grande abraço para todos aí. Um abraço para Davidson lá em Goiás, que está com a gente até agora. Um abração. Valeu. Um abraço deles.